3. Ninguém do povo de Arelon saudou seu salvador quando ele chegou. Era uma afronta, é claro, mas não inesperada. O povo de Arelon, especialmente aqueles que viviam perto da infame cidade de Elantris, era conhecido por seus costumes ímpios, até mesmo hereges. Hathren viera mudar isso. Tinha 3 meses para converter todo o reino de Arelon. Caso contrário, o sagrado Jadete, senhor de toda a criação, o destruiria. Finalmente chegara o momento de Arelon aceitar as verdades da religião de Eret. Hathren desceu pela prancha. Além das docas, com o alvoroço contínuo de cargas e descargas, estendia-se Kai. Um pouco além, Hathren podia ver uma alta muralha de pedra, a antiga cidade de Elantris. No outro extremo de Kai, à esquerda de Hathren, o terreno subia íngreme até se converter em uma alta colina. O sopé se transformava nas montanhas da Trek. Além delas, ficava o oceano. De modo geral, Hathren não estava impressionado. Em épocas passadas, 4 pequenas cidades rodeavam Elantris, mas apenas Kai, a nova capital de Arelon, ainda era habitada. Kai era muito desorganizada, muito espalhada para ser defensável, e sua única fortificação parecia ser um pequeno muro de pedra de altura, mais um limite do que qualquer outra coisa. Recuar para Elantris seria difícil e apenas parcialmente efetiva. As construções de Kai dariam uma cobertura maravilhosa para uma força invasora, e algumas poucas estruturas periféricas da cidade haviam sido construídas quase contra a muralha de Elantris. Esta não era uma nação acostumada à guerra. Mesmo assim, entre todos os reinos do continente Ciclano, a terra chamada Opelon pelos Arelish, apenas Arelon evitara a dominação do Império Fjordênico. É claro que isso era algo que Hathren mudaria em breve. Hathren se afastou do barco e sua presença causou uma grande agitação entre as pessoas. Os estivadores paravam de seu trabalho ao vê-lo passar, encarando-o com espanto. As conversas morriam quando os olhos das pessoas caíam sobre ele. Hathren não parou para ninguém, mas não importava, pois todos se afastavam rapidamente de seu caminho. Talvez fossem seus olhos, mas o mais provável era sua armadura. Vermelho sangue brilhante sob a luz do sol, o peitoral de sumo sacerdote de Ereti era uma visão imponente até para quem estava acostumado com ele. Começava a pensar que teria de encontrar o caminho para a capela de Ereti da cidade por conta própria, quando avistou um ponto vermelho entre a multidão. O ponto logo se converteu em uma figura atarracada e careca vestida com a túnica vermelha de Ereti. Meu senhor Hathren, chamou o homem. Hathren parou, permitindo que Fijon, o principal artete de Ereti de Kai, se aproximasse. Fijon bufou e secou a testa com um lenço de seda. Sinto muito, Vossa Graça. O registro indicava que chegaria em um barco diferente. Só soube que estava a bordo quando terminavam de descarregar. Tive de deixar a carruagem para trás. Não podia atravessar a multidão. Hathren estreitou os olhos em desaprovação, mas não disse nada. Fijon continuou a tagarelar por um momento antes de finalmente decidir levar Hathren à capela de Ereti, pedindo desculpas novamente pela falta de transporte. Hathren seguia seu guia rechonchudo com um passo medido, insatisfeito. Fijon trotava ao lado dele com um sorriso nos lábios, acenando ocasionalmente para as pessoas com quem cruzava na rua, gritando amabilidades. As pessoas respondiam do mesmo modo, pelo menos até que vissem Hathren, a capa cor de sangue se agitando atrás de si, e sua armadura exagerada feita com ângulos agudos e linhas cortantes. Então ficavam em silêncio. As saudações minguavam e seus olhos o seguiam até que ele passasse. Exatamente como devia ser. A capela era uma grande estrutura de pedra, acabada com luminosas tapeçarias vermelhas e torres altas. Aqui, pelo menos,
Hatrin contou um pouco da grandiosidade com a qual estava acostumado. Dentro, no entanto, se deparou com uma visão perturbadora. Uma multidão de pessoas dedicada a algum tipo de atividade social. Pessoas circulando, ignorando a sagrada estrutura na qual estavam, rindo e brincando. Era demais. Hatrin ouvira e acreditara nos relatórios. Agora tinha a confirmação. Artet Fijon, reúna seus sacerdotes, Hatrin disse. E eram as primeiras palavras que pronunciava desde sua chegada em solo Arelish. O Artet deu um pulo, como se estivesse surpreso em finalmente ouvir os sons vindos de seu importante convidado. Sim, meu senhor, respondeu, fazendo sinais para que a reunião fosse encerrada. Demorou um longo e frustrante tempo, mas Hatrin suportou o processo com o rosto inexpressivo. Quando as pessoas partiram, aproximou-se dos sacerdotes. Seus pés blindados ressoavam contra o chão de pedra da capela. Quando finalmente falou, suas palavras eram dirigidas a Fijon. Artet, disse, usando o título deretido do homem. O barco que me trouxe até aqui partirá para Fjord em 1 hora. Você deve estar a bordo. Fijon ficou boquiaberto e alarmado. O que? Fale em Fjordênico, homem, Hatrin exclamou. Certamente 10 anos entre os pagãos Arelish não o corromperam a ponto de esquecer sua língua nativa. Estou certo? Não, não, vossa graça, respondeu Fijon, passando do aônico para o Fjordênico. Mas eu... Basta, Rata interrompeu novamente. Tenho ordens do próprio Wyrne. Você passou muito tempo na cultura Arelist. Esqueceu seu chamado sagrado e é incapaz de ver o progresso do Império de Jadet. Essas pessoas não precisam de um amigo. Essas pessoas não precisam de um sacerdote. Um sacerdote de Ereti. Alguém que veja como você confraterniza poderia pensar que é um corate. Não estamos aqui para amar as pessoas. Estamos aqui para ajudá-las. Você partirá. Fion caiu para trás contra uma das colunas da sala, os olhos arregalados e os membros sem força. Mas quem será o principal artete da capela na minha ausência, meu senhor? Os outros artetes são tão inexperientes. Esses são tempos importantes, Artete, disse Hatrin. Ficarei em Arelon para dirigir pessoalmente os trabalhos aqui. Que Jadet me conceda o êxito. Esperar um escritório com vista melhor, mas a capela, majestosa como era, não tinha segundo andar. Felizmente, os jardins estavam bem cuidados e seu escritório, o antigo aposento de Fijon, dava de frente para as sebes bem aparadas e canteiros de flores cuidadosamente arrumados. Agora que limpara as paredes dos quadros, paisagens agrárias em grande parte, e jogara fora os numerosos objetos pessoais de Fijon, a Câmara se aproximava de um nível de ordem digna de um Gyorn Dereti. Tudo o que precisava era de alguma tapeçaria e talvez de um escudo ou dois. Assentindo para si mesmo, Hatrin voltou a atenção para o pergaminho em sua mesa. Suas ordens. Mal ousava segurá-las com suas mãos profanas. Leu as palavras mentalmente uma e outra vez, gravando tanto a forma física quanto o significado teológico na alma. Meu senhor, vossa graça? Uma voz tímida perguntou em Fijordênico. Hatrin levantou a cabeça. Fijon entrou na sala e se ajoelhou submisso, a testa encostando no chão. Hatrin permitiu a si mesmo dar um sorriso, sabendo que o penitente Artete não podia ver seu rosto. Talvez ainda houvesse esperança para Fijon. Fale, Hatrin disse. Agi mal, meu senhor, contrariando os planos do nosso senhor Jadet. Seu pecado foi a complacência, Artete. O contentamento destruiu mais nações do que qualquer exército e levou as almas de mais homens do que as heresias de Elantris. Sim, meu senhor. Ainda deve partir, Artete, Hatrin disse.
Os ombros do homem caíram levemente. Então não há esperanças para mim, meu senhor? Isso é tolice Arelish falando, Artet. Não o orgulho fijordênico. Hatrin agarrou o homem pelo ombro. Levante-se, meu irmão, ordenou. Fijão olhou para cima, a esperança retornando aos seus olhos. Sua mente pode ter se manchado com pensamentos Arelish, mas sua alma ainda é fijordênica. Você pertence ao povo escolhido de Jadet. Todo fijordênico tem um lugar a serviço do império dele. Volte para a terra natal. Ingresse em um monastério para se familiarizar novamente com as coisas que se esqueceu, e lhe será dado outro modo de servir o império. Sim, meu senhor. Hatrin apertou seu ombro com força. Entenda isso antes de partir, Artet. Minha chegada é uma bênção maior do que pode compreender. Nem todas as obras de Jadet estão claras para você. Não ache que pode antecipar nosso Deus. Fez uma pausa, decidindo seu movimento seguinte. Depois de um momento, resolveu. Aquele homem ainda tinha valor. Hatrin tinha uma oportunidade única para reverter muito da perversão de Arelon na alma de Fijon com um só golpe. Olha ali na mesa, Artet. Leia aquele pergaminho. Fijon olhou para a mesa e seus olhos encontraram o pergaminho repousando sobre ela. Hatrin soltou o ombro do homem, permitindo que se aproximasse da mesa para ler o documento. É o selo oficial do próprio Wyrn, Fijon disse, pegando o pergaminho. Não apenas o selo, Artet, disse Hatrin. Essa é a assinatura dele também. O documento que tem em mãos foi escrito por sua santidade em pessoa. Isso não é apenas uma carta, é uma escritura. Os olhos de Fijon se arregalaram e seus dedos começaram a tremer. Wyrn em pessoa? Então, ao compreender plenamente o que segurava com sua mão indigna, derrubou o pergaminho na mesa com uma exclamação. Seus olhos não deixaram a carta, no entanto. Estavam transfigurados, lendo as palavras com a mesma voracidade que um homem faminto devora um pedaço de carne. Poucas pessoas tinham a oportunidade de ler palavras escritas pela mão do profeta de Jadet e sagrado imperador. Hatrin deu tempo para que o sacerdote lesse, relesse e voltasse a ler o pergaminho. Quando Fijon finalmente levantou a cabeça, havia compreensão e gratidão em seu rosto. O homem era inteligente o bastante. Sabia que ordens seriam dadas a ele se permanecesse a cargo de Kai. Obrigado, Fijon murmurou. Hatrin assentiu educadamente. Poderia ter feito isso? Poderia ter seguido os comandos de Wyrn? Fijon negou com a cabeça, os olhos percorrendo novamente o pergaminho. Não, Vossa Graça. Não poderia. Não teria funcionado. Nem sequer poderia pensar tendo isso na consciência. Não invejo sua posição, meu senhor. Não mais. Volte para Fjorden com minha bênção, irmão. Hatrin disse pegando um pequeno envelope de uma sacola na mesa. Dê isto para os sacerdotes de lá. É uma carta minha dizendo que aceitou sua recolocação com a graça condizente a um servo de Jadet. Eles se encarregarão de ingressá-lo em um monastério. Talvez algum dia possa dirigir novamente uma capela dentro das fronteiras de Fjorden. Sim, meu senhor. Obrigado, meu senhor. Fijon se retirou, fechando a porta atrás de si. Hatrin se aproximou da mesa e tirou o outro envelope, idêntico ao que dera a Fijon na sacola. Segurou-os por uns momentos, então o aproximou de uma das velas na mesa. As palavras que continha, condenando o Artet Fijon como traidor e apóstata, nunca seriam lidas, e o pobre e agradável Artet jamais saberia o perigo que correra. Com sua permissão, meu senhor Gjorn, disse o sacerdote ao fazer uma mesura. Era um Dorven menor que servira sob as ordens de Fijon por mais de uma década. Hatrin assinou com a mão, permitindo que o homem se fosse. A porta se fechou silenciosamente enquanto o sacerdote saía da sala.
Fjorn causaram um sério dano aos seus subordinados. Mesmo uma pequena fraqueza podia provocar enormes falhas em 2 décadas, e os problemas de Fjorn eram tudo menos irrisórios. O homem fora indulgente de maneira ultrajante. Dirigir a capela sem ordem, curvando-se diante da cultura Arelish, em vez de trazer força e disciplina ao povo. Metade dos sacerdotes servindo em Kai era irremediavelmente corrupta, incluindo homens que estavam na cidade há apenas 6 meses. Nas semanas seguintes, Hatra enviaria uma autêntica frota de sacerdotes de volta a Fjorden. Teria de escolher um novo artete principal para que os que permanecessem, por poucos que fossem. Uma batida veio da porta. Entre, Hatrin disse. Havia entrevistado os sacerdotes um a um, sentindo a exaustão de sua contaminação. Até agora, nenhum o impressionara. Artete de Laf, o sacerdote se apresentou quando entrou. Hatrin ergueu a cabeça. O nome e as palavras eram fjordênicas, mas o sotaque estava levemente fora de lugar. Soava quase como... Você é Arelish? Hatrin disse com surpresa. O sacerdote se curvou com grau adequado de submissão. Seus olhos, no entanto, eram desafiadores. Como se tornou um sacerdote de Direti? Hatrin perguntou. Queria servir ao Império, respondeu o homem, sua voz levemente intensa. Jadet proporcionava um caminho. Não, Hatrin percebeu. Não é desafio nos olhos deste homem. É fervor religioso. Não era comum encontrar fanáticos na religião Dereti. Esse tipo de gente se sentia mais atraído pela ilegalidade frenética dos mistérios de Eskeri do que pela organização militar Shuderet. Ainda assim, o rosto daquele homem queimava de paixão fanática. Não era uma coisa má, ainda que o próprio Hatrin rejeitasse tal falta de controle. Muitas vezes notara que os fanáticos podiam ser ferramentas úteis. Jadet sempre proporciona um caminho, Artet. Hatrin disse cuidadosamente. Seja mais específico. Conheci um Artet Diretim do Ladel há 12 anos. Ele pregou para mim e eu acreditei. Me deu cópias do Dokzeg e do Doderet e li ambos em uma noite. Tá parecendo eu com o Senhor dos Anéis. O Santo Artet me mandou de volta a Arelon para ajudar a converter meu povo, para ajudar a converter o povo do meu país, e me estabeleci em Ren. Ensinei ali por 7 anos, até o dia em que soube que uma capela de Ereti estava sendo construída na própria Kai. Superei minha repugnância pelos elantrinos, sabendo que o sagrado Jadete os abatera com a punição eterna, e vim me unir aos meus irmãos jordânicos. Trouxe os meus convertidos. Quase metade dos crentes de Kai são os que vieram comigo de Ren. Fijon se impressionou com minha diligência. Me concedeu o título de Artet e me permitiu seguir ensinando. Hatrin coçou o queixo, pensativamente, observando o sacerdote Arelish. Sabe que o que Fijon fez foi errado. Sim, meu senhor. Um Artet não pode nomear outro. Quando falo com o povo, nunca refiro a mim mesmo como sacerdote direti, apenas como um professor. Um professor muito bom, deixava entender o tom de Dilaf. O que acha do Artet Fijon? Perguntou Hatrin. Era um tolo indisciplinado, meu senhor. Sua displicência impediu que o reino de Jadet crescesse em Arelon e deixou nossa religião no ridículo. Hatrin sorriu. Dilaf, ainda que não fosse da raça escolhida, era obviamente um homem que entendia a doutrina e a cultura de sua religião. Mas seu ardor podia ser perigoso. A intensidade selvagem dos olhos de Dilaf mal estavam sob controle. Devia ser observado muito de perto ou ser eliminado. Parece que o Artet Fijon fez pelo menos uma coisa certa, ainda que não tivesse autoridade para isso, Hatrin disse.
Os olhos de Dilaf arderam ainda mais com a declaração. Eu nomeio o Artete de direito, Dilaf. Dilaf se inclinou, tocando o solo com a cabeça. Seus modos eram perfeitamente fijordênicos, e Hathray nunca ouvira um estrangeiro falar a língua sagrada tão bem. Esse homem podia ser útil, de fato. Afinal de contas, uma queixa comum contra Shuderet era que favorecia os fijordênicos. Um sacerdote Arelite poderia ajudar a provar que todos eram bem-vindos ao Império de Jadet, ainda que fijordênicos fossem mais bem-vindos. Hatrin sorriu por criar uma ferramenta tão útil e ficou completamente satisfeito até o momento em que Dilaf levantou a cabeça. A paixão ainda estava nos olhos de Dilaf. Todavia havia também algo mais. Ambição. Hatrin franziu o senho levemente, perguntando se não acabara de ser manipulado. Havia apenas uma coisa a fazer. Artete. Jurou ser odive de algum homem? Surpresa. Os olhos de Dilaf se arregalaram enquanto encarava Hatrin, brilhando de incerteza. Não, meu senhor. Bom, então eu o farei meu. Meu senhor, sou, é claro, seu humilde servo. Será mais do que isso, Artete, Hatrin disse. Se for meu Odive, serei seu Rodren. Você será meu, coração e alma. Se segue Jadet, o seguirá através de mim. Se serve ao Império, o fará sob minhas ordens. O que quer que pense, faça ou diga, será por ordem minha. Entendido? O fogo queimava nos olhos de Dilaf. Sim, sussurrou. O fervor do homem não o deixaria recusar uma oferta dessas. Ainda que sua posição inferior de Artete permanecesse a mesma, ser o Div de Ungorn aumentaria em muito o poder e a respeitabilidade de Dilaf. Seria escravo de Hatrin se essa escravidão o levasse mais para cima. Era uma coisa muito fijorênica a fazer. A ambição era uma emoção que Jadet aceitava com tanto agrado quanto devoção. Bom, Hatrin disse. Então sua primeira ordem é seguir o sacerdote Firjon. Ele deve estar subindo no barco que vai para Fijordão neste momento. Quero que se assegure de que isso aconteça. Se Firjon desembarcar por qualquer motivo, mate-o. Sim, meu Gjorn. Dilaf saiu da sala com pressa. Finalmente tinha que canalizar seu entusiasmo. Tudo o que Hatrin precisava era fazer era manter esse entusiasmo focado na direção certa. Hatrin ficou parado por um momento depois que o Arelich partiu. Então balançou a cabeça e voltou para sua mesa. O pergaminho ainda estava tal como caíra dos dedos indignos de Fijon. Hatrin o pegou com um sorriso, seu toque reverente. Não era um homem que se satisfazesse com posses. Sua visão estava voltada com, para conquistas muito maiores do que a simples acumulação de bugigangas inúteis. Contudo, de vez em quando, surgia um objeto tão único que Hatrin simplesmente se deliciava sabendo que lhe pertencia. Não se possuía tais coisas por sua utilidade ou pela capacidade de impressionar os demais, mas porque era um privilégio tê-las. O pergaminho era um desses objetos. Fora escrito na frente de Hatrin pela mão do próprio Wyrn. Era uma revelação vinda diretamente de Jadet. Uma escritura feita com um único homem, para um único homem. Poucas pessoas chegavam a conhecer o ungido de Jadet, e mesmo entre os Gjornes, audiências privadas eram raras. Receber ordens diretamente das mãos de Wyrn era a mais primorosa das experiências. Mais uma vez, Hatrin passou os olhos pelas palavras sagradas, ainda que a tempo as tivesse memorizado em cada detalhe. Observe as palavras de Jadet através de seu servo Wyrn Wulfden, o quarto imperador e rei.
Sumo sacerdote e filho, seu pedido foi atendido. Vá até os povos pagãos do oeste e anuncie para eles meu aviso final, pois ainda que meu império seja eterno, minha paciência acabará logo. Não dormirei muito mais dentro de um túmulo de pedra. O dia do império está próximo, e minha glória logo brilhará. Um segundo sol surgido de Fjord. As nações pagãs de Arelon e Teod têm sido manchas negras em minha terra por muito tempo. Por 300 anos, meus sacerdotes serviram entre aqueles marcados por Elantris, e poucos atenderam aos seus chamados. Saiba isso, sumo sacerdote. Meus guerreiros fiéis estão preparados e esperam apenas a palavra do meu Wyrn. Você tem 3 meses para profetizar para o povo de Arelon. No final desse período, os santos soldados de Fjorden cairão sobre a nação como predadores, rasgando e rompendo a vida indigna daqueles que não escutam minhas palavras. Apenas 3 meses passarão antes da destruição de todos que se opõem ao meu império. O tempo da minha ascensão se aproxima, meu filho. Seja robusto e seja diligente. Palavras de Jadet, senhor de toda a criação, através de seu servo Wyrn Wulfden, o quarto, imperador de Fjorden, profeta de Shuderet, governador do sagrado reino de Jadet e regente de toda a criação. O momento finalmente chegara. Apenas 2 nações existiam. Fjorden nunca recuperara sua antiga glória, perdida 200 anos antes, quando o primeiro império entrou em colapso. Mais uma vez, Arelon e Teod eram os 2 únicos reinos que resistiam ao domínio fjordênico. Desta vez, com o poder do chamado Santo de Jadet por trás, Fjorden os venceria. Então, com toda a humanidade unida sob o governo de Wyrn, Jadet poderia se erguer de seu trono sobre a terra e reinar em gloriosa majestade. E Hatrin seria o responsável por isso. A conversão de Arelon e Teod era seu dever urgente. Tinha 3 meses para mudar o temperamento religioso de toda uma cultura. Era uma tarefa monumental, mas era vital que tivesse êxito. Senão, os exércitos de Fjorden destruiriam todos os seres vivos em Arelon e em Teod logo depois. As 2 nações, ainda que separadas pela água, tinham a mesma raça, religião e obstinação. As pessoas podiam não saber ainda, mas Hatri era o único que se interpunha entre eles e a aniquilação completa. Havia resistido a Jadet e seu povo em desafio arrogante por tempo demais. Hatrin era sua última chance. Algum dia o chamariam de Salvador.